o disco se chama... Eles não quiseram usar mais o nome Raulzito e os Panteras, eles mudam o nome da equipe dele, que eram pessoas que tocavam lá no estúdio que eles trabalhavam da CBS, Sociedade da Grã Ordem Cavernista, e o disco se chama Sessão das 10. Deixa eu ver as músicas que tem aqui dentro. Esse disco também não fez sucesso, tá, gente? Foi um disco que também não fez sucesso, ficou muito pouco conhecido, embora tenha algumas coisas bem interessantes em termos de letra. E aí, ele, de repente... E aí, nessa fase, foi uma fase que o que ele fez? Ele diz que ele estava honrando os rocks americanos, e para honrar esses rocks americanos, ele fez várias composições, que, na verdade, ele simplesmente pegava o rock americano do jeito que era e fazia a versão dele em português, e ele falava que estava honrando. E várias dessas músicas que fizeram sucesso foram essas cópias descaradas do rock americano, muitas delas com letras até muito parecidas com a original americana. Então eles fizeram bastante sucesso, assim, o disco não fez tanto sucesso, mas ele foi ficando conhecido por essas composições, e aí ele teve o grande boom dele, porque até essa época ele era um cara que estudava muito coisas místicas, esotéricas, ocultismo, várias coisas, lembrando que ele era um dimensional em busca de várias coisas. Tem gente que fala assim, Raul Seixas era um místico, era um ocultista. Não, ele teve uma fase da vida dele em que ele estava mais voltado para o que era místico, ele teve uma fase da vida dele mais voltado para pesquisas de coisas ocultas. Ele teve outras fases da vida dele também. Igual quem fala aí que o Gasparetto era espírita. Não, ele foi espírita até uma certa época da vida dele, depois ele se liberou da doutrina espírita para seguir com o que ele chamava de autoajuda. Então, assim, são fases. A gente tem mania de rotular as pessoas por uma fase da vida, falar que ela sempre foi aquilo ali. E não é, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aliás. Então, de repente, nessa fase que ele estava mais místico, assim, tudo, ele encontra, inclusive, o Paulo Coelho, e ele começa a fazer outro tipo de composição. E aí ele entra no disco dele em 1973, que esse arregaçou. Esse foi, assim, bem provavelmente, esse e o próximo, eu acho, que é esse e o Gita, que é o próximo, o de 1973, é o Krieg Ha Bandolo, o nome do disco. Krieg Ha Bandolo, gente, é um disco com músicas extremamente conhecidas. Então, a gente vai falar de algumas aqui. Então, por exemplo, a música 2 do Krieg Ha Bandolo é o Mosca na Sopa. O que ele fala, né? Por que ele fala? Eu sou a mosca que perturba o seu sono, eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar, que não adianta vir me detetizar, pois o DDD pode assim me exterminar, mas porque você mata uma e vem outra em meu lugar. Essa é a mensagem da mosca. Então, o que ele está dizendo? Ele é um cara que ele despertava de uma maneira muito parecida com o Osho, as pessoas. Quer despertar através do incômodo, né? O que o Osho fazia? Ele falava coisas que incomodavam profundamente a sociedade. Todo mundo falava, é um absurdo que esse cara está falando, mas tinham verdades profundas dentro daquilo, e aquele incômodo transformava as pessoas, né? E quando o Raul ele fala que ele é a mosca que perturba o sono, ele está se colocando como algo que vem de fora numa sociedade totalmente robotizada, né? Totalmente robotizada e totalmente adaptada ao sistema, e de repente chega um cara de fora com uma mensagem diferente, um despertar diferente, e ele fala que não adianta acabar com o trabalho dele, não adianta acabar com ele, porque se você mata uma mosca, vem outra em meu lugar. Ele está falando o quê? Dos outros dimensionais, gente. Ele está falando do processo aí de todos esses músicos, dessa conscientização coletiva dos dimensionais, ali acendendo um trabalho de consciência fantástico, né, que estava acontecendo. Embora nessa época, no ano 73, muita gente tenha sido perdida já pelas drogas, né? Então, assim, já não é mais igual no início dos anos 60. Mas a ideia dele tá falando isso daí, né? No documentário disponível na Netflix, né, que o Paulo Coelho fala sobre Raul Seixas, tem uma mosca de repente que aparece, né, no apartamento dele. É bem engraçado esse momento. Fala, mas nunca tem mosca aqui. Aí dá para ver o... Então, engraçado. É bem legal, gente. Então, nesse disco também, no Krieg Ha Bandolo, ele fala da música Metamorfose Ambulante, né?
O que passa a ideia dessa metamorfose ambulante? Gente, essa música é uma ode. Se vocês prestarem atenção nas letras das músicas dele, né, essa metamorfose ambulante é uma ode à transformação. É uma ode a você não se deixar ser robotizado pela sociedade. Né? Porque uma coisa que ele bate a tecla muito em muitas letras dele é contra a mesmice, né? Que a mesmice é que deixa as pessoas robotizadas e burras e sem um processo de desenvolvimento. Repetir aquilo cegamente, sem pensar, sem prestar atenção no que está acontecendo. Então, o que ele fala na letra Metamorfose Ambulante? Então, ele fala que prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que é a velha opinião formada sobre tudo? É aquela opinião da sociedade, que fala que as coisas são de um jeito e aquele jeito é o certo e pronto. E aí os nossos pais todos repetem aquele jeito para todos os filhos, né? Para que os filhos vão repetir para os seus filhos que o jeito certo é aquele. Isso é a sociedade robotizada. Então ele está dizendo que é muito mais importante você mudar de opinião, se confrontar, experienciar uma coisa, ver que não era bem aquilo e mudar, do que ter sempre uma velha opinião que não muda, formada sobre tudo. Porque uma pessoa que tem uma velha opinião formada sobre tudo é uma pessoa que está presa no mesmo ciclo ali, que nada muda. Ela olha o mundo do mesmo jeito, o processo evolutivo dela parou. Ela está totalmente estagnada. E o que ela propaga ao redor dela é a estagnação. Então ele não vê problema em mudar de opinião, problema em viver coisas diferentes. Então ele fala, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, ou seja, mudou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Então não tem nada fixo, não tem nada garantido. Isso pode ser levado também ao contrário, porque muita gente se identifica através da posição dentro da sociedade. Eu sou médico, eu sou advogada, eu sou, assim, profissões, ou que seja, assim, qual que seja a profissão, traz um reconhecimento. Mas isso é uma coisa também muito ilusória, e isso está atrás desse contexto. E isso é presente em várias das canções dele, né? Não sei se você vai pegar uma ordem linear, mas, por exemplo, Sapato 36 é uma coisa bem forte também, né? Da pressão familiar, no caso. Sim, exatamente. Eu vou só fechar o Metamorfose aqui antes. No Metamorfose, ele fecha a música falando, eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes. Ou seja, não existe verdade absoluta ali na experiência de vida. Você vai aprendendo, experienciando, você se permite mudar de ideia, mudar a experiência, mudar o seu ponto de vista, mudar o seu olhar, porque evolução é isso. É sair da zona de conforto, experimentar algo novo, abrir para frequências novas. Então, essa música, ela é muito importante nesse sentido. Essa música, Sapato 36, que a Sônia está falando, ela é uma conversa de um filho com o pai. Sapato 36, o filho está dizendo o quê? Que o pai calça 36, mas que ele calça 37, e que ele quer calçar o próprio sapato, e que tentar calçar o sapato do pai dói, e que ele está pronto para calçar o próprio sapato e poder seguir o caminho por onde ele quiser. Então ele está falando novamente disso, da sociedade robotizada que propaga de geração em geração, que você tem que ser igual ao seu pai, que tem que ser igual ao seu avô, todo mundo tem que calçar o mesmo sapato e caminhar da mesma maneira. Então, assim, essa é a jogada que ele coloca ali dentro da família. Depois ele tem uma música, nesse mesmo disco, chama Dentadura Postiça. Então ele fala, assim, algumas coisas interessantes que ele fala. Vai subir. Tem uma parte que fala assim, vai subir o elevador, vai subir o preço do horror, vai subir o nível mental, vai subir o disco voador. Dentro disso aqui, dessa letra, você percebe que ele já está falando da ufologia e que ele já está falando também de nível mental. Ele já estava no treinamento dele de questão de níveis mentais mais acelerados. Por isso ele conseguia, num show, quando ele falava com as pessoas e o nível mental dele mais acelerado, ele tinha um magnetismo. Esse disco chamado Krieg Rabandolo, esse disco é o disco que deu um boom na cabeça das pessoas na época. Eu vejo pessoas que gostavam de hard rock, pessoas que gostavam até do início do heavy metal,
que escutavam só metal, que eram preconceituosas mesmo, com outros estilos de música, e essas pessoas falam, puxa, cara, quando eu escutei esse disco, eu tive que deixar de lado o meu preconceito, porque eu percebi que existiam outros estilos de música que não tinham nada a ver com o que eu escutava, que tinham muito para me ensinar, e que era importante também passar a prestar atenção na letra da música, porque a ideia desse disco, ela transformou a cabeça de milhões de pessoas. Então, esse disco não é um disco que foi bem vendido. Não, gente, é um disco que mudou gerações e a cabeça de milhões de pessoas. E tanto isso é verdade, que você vai num boteco, as pessoas estão tocando violão lá, você nunca escutou alguém gritar, toca Caetano, toca Gilberto Gil, toca Tom Jobim, que são grandes mestres da música popular brasileira, toca Chico Buarque, você não escuta ninguém gritar isso. Mas o tal do toca Raul, você pode ir em qualquer boteco, em qualquer lugar, sempre tem um doidão lá que grita toca Raul. Então, gente, isso mostra, né, o impacto que a obra desse cara teve. Que ninguém grita, igual eu falei, toca Tom Jobim, Chico Buarque, ninguém grita isso em boteco, mas toca Raul, todo mundo grita. Porque é aquilo que marcou, é aquilo que transformou a cabeça das pessoas na época.